Olá, estamos de volta para o estudo da nossa lei número 9.605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais. No vídeo passado falamos sobre o capítulo 1º, né, as disposições gerais da lei. Conversamos sobre o sujeito ativo, né? Nosso artigo 2º já trazia uma definição para quem é o sujeito ativo, quem é o agente daquele crime, lembrando daqueles representantes, o diretor, o auditor, que em casos omissivos, né, em casos que vê aquele subordinado cometendo um crime, mas se omite, não tenta evitar, também existe aquela responsabilização, né? Vimos no artigo 3º a responsabilidade da pessoa jurídica, né? Vimos que nos crimes ambientais pessoa jurídica comete crime também, assim como a pessoa física, né? Através do seu representante legal ou contratual, ou através de uma decisão de um órgão colegiado que resulte numa infração. Vimos no artigo 4º também a desconsideração da pessoa jurídica, né? Quando essa pessoa jurídica é um obstáculo para que o Estado seja ressarcido por aquele dano causado ao meio ambiente, né? Digamos que os sócios eles desviam os bens da empresa para pessoas físicas a fim de fugir de uma penalização, de uma multa. Então o Estado pode desconsiderar aquela pessoa jurídica e aplicar a pena à pessoa física. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2º, a aplicação da pena. Como que se aplicam as penas e que tipo de penas são aplicadas. É um capítulo bem mais extenso, né? Não é tão simples quanto o capítulo anterior. Esse capítulo 2º vai do artigo 6º ao artigo 24. Então não vou conseguir falar sobre o capítulo inteiro aqui nesse vídeo, mas a gente já vai falar bastante coisa. Então vamos direto para a leitura da lei. Vou tentar colocar aqui novamente a lei para que vocês me acompanhem na leitura. Então, no artigo 6º, a gente já vai ver aqui quais são os critérios da aplicação da pena, né? O que é que o juiz leva em consideração para impor uma pena. Lembrando que uma conduta criminosa ela já está tipificada tanto no Código Penal como na Lei de Crimes Ambientais com uma pena mínima e uma pena máxima. E aí cabe ao juiz aplicar algo entre o mínimo e o máximo. Só que nesse artigo 6º a gente vai identificar aqui o que o juiz leva em consideração para decidir se vai aplicar a pena mínima ou a pena máxima ou uma pena intermediária. Então vamos para a leitura do caput, do artigo 6º. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: inciso 1º, a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Ou seja, o primeiro critério analisado pelo juiz antes de aplicar uma pena é a gravidade do fato. Se aquele fato foi muito grave, logicamente que a pena será o mais próximo possível da máxima. Se não foi tão grave assim, mas continua sendo uma conduta criminosa, vai ser o mais próximo da pena mínima. Se você mata um animal silvestre, por exemplo, como está previsto no artigo 29 dessa mesma lei, você incidirá numa pena que é de detenção de 6 meses a 1 ano. Mas e aí? Como é que o juiz vai dizer se vai ser de 6 meses, se vai ser de 1 ano, se vai ser de 8 meses, se vai ser de 10 meses? Ele vai analisar alguns critérios. Um desses critérios é a gravidade do fato. E o que ele leva em consideração para dizer se esse fato é grave ou não? Duas coisas. Primeiro, o motivo dessa infração. Houve um motivo real para que aquele agente cometesse aquele crime ou foi por um motivo qualquer, um motivo torpe? E o segundo são as consequências daquele crime, né? Esse crime gerou consequências muito graves para o meio ambiente ou para a saúde pública ou não gerou consequências tão graves assim? Então, no inciso 2º, nós temos os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Ou seja, o juiz também vai analisar os antecedentes daquele infrator. Ele é reincidente? Ele já cometeu esse crime antes? É interessante salientar que esses antecedentes são apenas em relação ao cumprimento da legislação do interesse ambiental. Ou seja, se esse agente está cometendo um crime contra o meio ambiente e há 1 ano atrás ele cometeu um crime de furto, ou de roubo, ou de tentativa de homicídio, esses antecedentes não são relevantes. O juiz só levará em consideração
os antecedentes em relação à legislação ambiental. Ou seja, se esse agente cometeu um crime ali de maus tratos a um animal e há um ano atrás ele já tinha sido penalizado por maus tratos ao animal ou por um outro crime contra o meio ambiente, então dessa vez ele é considerado reincidente e a pena dele vai sofrer uma gradação maior. Deu para entender? E o terceiro e último inciso fala sobre a situação econômica do infrator no caso de multa. Muitas penas, às vezes, vêm cumulativamente com multa ou alternadamente com multa. No caso de haver uma multa, é levada em consideração a situação econômica do infrator, ou seja, se aquela pessoa que está cometendo um crime não tem uma condição financeira muito boa, logicamente que essa multa não pode ser muito alta, para que o réu tenha condições de pagar a multa. Meu gato está batendo na porta. Já se o réu tem uma condição econômica muito favorável, então para que essa pena tenha realmente efeito, essa multa tem que ser um pouco superior. Eu tenho aqui um mnemônico para facilitar a memorização desses critérios, que é o mnemônico SANGRA. Eu vou tentar colocar aqui na tela em algum lugar. SANGRA. Só para facilitar a decoreba. SANGRA S de situação econômica do infrator, né? No caso de multa. AN de antecedentes criminais, né? Lembrando que esses antecedentes só são relevantes em relação ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. E GRA de gravidade do fato, que é analisado também a gravidade do fato, levando em consideração os motivos da infração e as consequências geradas por essa infração. Ok? Então vamos para o artigo 7º, que fala sobre as hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, né? Que é basicamente o seguinte: pena restritiva de liberdade é quando é retirada a liberdade daquele condenado, né? Que é quando aquele condenado vai preso. Mas nem sempre é necessária uma prisão. Às vezes o juiz pode substituir aquela pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, para que ele, em vez de ser preso, para que ele preste um serviço à comunidade ou para que ele pague uma multa. Então, as penas restritivas de direito são mais leves do que as penas privativas de liberdade, né? Mas nem sempre o juiz pode substituir essas penas. Existem alguns casos, algumas hipóteses em que isso pode ser feito. O artigo 7º elenca aqui essas hipóteses. Então, o artigo 7º diz: as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? Muito importante lembrar dessa palavra autônoma. Já foi cobrado pela ADM-TEC. As penas restritivas de direito, elas são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade. Não precisamos nem discutir muito sobre a doutrina, basta lembrar o que a letra da lei diz. Então vamos para esses critérios. 1. Tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Ou seja, quando que o juiz pode substituir uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito? Primeiro caso, quando o crime é culposo. Não houve a intenção, não houve o dolo do agente ao praticar aquele crime, aquela conduta criminosa. O crime foi praticado por negligência, imperícia ou imprudência, então o juiz pode levar isso em consideração e substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Se o crime não é culposo, se o crime é doloso, o agente teve a intenção, mas a pena é inferior a 4 anos, ou seja, não é um crime tão grave assim, o juiz também pode substituir a pena. Nesses dois casos, crime culposo ou crime doloso com pena inferior a 4 anos. No inciso 2, ele diz que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.
Ou seja, no inciso primeiro, a gente trouxe critérios objetivos. Crime culposo ou crime doloso com pena inferior a 4 anos. Aqui a gente já traz critérios subjetivos. Fala sobre quando a pena é suficiente, quando a substituição, aquela pena restritiva de direito for suficiente para a reprovação. Às vezes o crime ele é tão grave que não basta só uma advertência ou não basta só uma pena restritiva de direito, que aquilo não vai ser efetivo, aquilo não vai ser suficiente para reprovar. Isso é um critério subjetivo que será analisado pela autoridade competente, pelo juiz. O juiz vai olhar e vai interpretar. É um ato discricionário, né? Digamos assim, é um ato que traz uma certa arbitrariedade por parte do juiz por analisar aquilo e ver se aquela pena restritiva de direito é suficiente para reprovação e até prevenção do crime. Então, vale salientar que esses dois critérios são critérios cumulativos, quer dizer, esses dois incisos. Né? O inciso primeiro traz critérios objetivos, o inciso segundo traz critérios subjetivos, e esses critérios são cumulativos. Tudo isso será analisado pelo juiz antes da substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. E ainda temos um parágrafo único que fala que as penas restritivas de direitos a que se refere esse artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Ou seja, digamos que o agente cometeu ali uma conduta criminosa, digamos, tipificada ali no artigo 29, fala caçar animais da fauna silvestre nativos ou em rota migratória, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Então, o juiz ali decide que basta uma pena restritiva de direito, que dá para substituir essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Se ele ia pegar 1 ano de detenção e o juiz decide mudar aquela detenção para uma prestação de serviços à comunidade, manda ele limpar ali um jardim público, por quanto tempo ele vai ter que prestar aquele serviço? Pelo mesmo período que seria a pena privativa de liberdade. Se está substituindo uma pena de detenção de 1 ano, ele vai ter que ficar por 1 ano prestando aquele serviço à comunidade. Só um exemplo para a gente fixar aqui que a pena terá que ter a mesma duração. Ok, então vamos para o artigo 8º. Nesse artigo 8º, ele traz as espécies de penas restritivas de direitos, ou seja, que tipo de penas existem fora as penas privativas de liberdade, né? Quais são os tipos de pena que podem ser aplicadas como restritivas de direito? São 5 incisos: prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar, que na minha opinião é o mais light. Né? As penas restritivas de direitos são sempre mais leves do que as penas privativas de liberdade. É melhor você prestar um serviço à comunidade do que você ficar atrás das grades. Né? Nesse artigo 8º, ele apenas elenca quais são os tipos de pena restritiva de direitos, mas a partir do 9º, ele detalha cada um desses incisos. No inciso 1º, a gente tem prestação de serviço à comunidade. No artigo 9º, ele traz o que é essa prestação de serviço. No inciso 2º, a gente tem a interdição temporária de direitos. No artigo 10, ele traz o que é a interdição temporária de direitos. Né? Então, vamos seguir. Primeiramente, no artigo 9, que detalha o inciso 1 do artigo 8º. O artigo 9º diz: a prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação e, no caso de dano de coisa particular, pública ou tombada, na restauração dessa se possível. Ou seja, ele diz para a gente aqui o que é uma prestação de serviços à comunidade. E o que seria? Temos 2 tipos de prestação de serviços à comunidade. O primeiro é a tarefa gratuita. Em vez de você tomar a cana aí de 1 ano, você vai passar 1 ano realizando alguma tarefa gratuita, que pode ser junto a parques ou jardins públicos e unidades de conservação. E a outra é a restauração de um dano causado. Por exemplo, digamos que o agente quebrou um monumento histórico.
Então, se no lugar de uma pena privativa de liberdade for aplicada uma pena restritiva de direito, essa pena poderá ser de restaurar aquele monumento, se possível. Às vezes o dano é irreversível, né? Então, o artigo deixa bem claro que a restauração é se possível, se dá para restaurar, então essa pena pode ser aplicada ao condenado. Então vamos ao artigo 10, né, que detalha o que diz no inciso 2º do artigo 8º. O artigo 10º fala que as penas de interdição temporária de direito são a proibição de o condenado contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou qualquer outros benefícios, bem como de participar de licitações pelo prazo de 5 anos no caso de crimes dolosos e de 3 anos no de crimes culposos. Ou seja, interdição temporária de direito é que, a partir do momento que você cometeu um crime contra o meio ambiente, o poder público te pune, impedindo você de contratar com ele. O poder público não quer mais conversa com você, ficou de mal, porque você cometeu um crime. Então, você não pode concorrer a licitações, você não pode receber benefícios, você não pode receber incentivos fiscais. E isso é para sempre? Não, por um período determinado. E esse período pode ser de até quanto tempo? Depende do crime cometido. Se for um crime doloso, essa interdição temporária de direito pode ser de até 5 anos, mas se for um crime culposo, então será de até 3 anos. É muito importante memorizar isso. 3 anos de interdição para crimes culposos e 5 anos de interdição para crimes dolosos. No artigo 11 diz que a suspensão de atividade será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Isso aí é bem lógico, né? A partir do momento que você realiza uma atividade que não está seguindo a lei, essa atividade será suspensa total ou parcialmente, né? Se apenas uma parte das suas atividades não está cumprindo a lei, então aquela parte será suspensa. Se é toda a atividade, então toda a atividade será suspensa. O artigo 12 diz que a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos, e o valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Nesse artigo tem muita informação importante. Vamos lá. Primeira informação importante. Se a pena é de uma prestação pecuniária, ou seja, de uma multa, por exemplo, você foi condenado aí a uma pena de detenção e de repente o juiz resolveu substituir essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e vai aplicar você uma multa, vai requerer aí uma prestação pecuniária. Primeira informação importante, para quem será pago? Eu vou pagar para o poder público? Eu vou pagar para a vítima? Porque às vezes, se eu cometi um crime, é possível que haja uma vítima. Então, eu tenho que ressarcir essa vítima? Eu tenho que ressarcir o poder público? Pois é, o artigo diz que essa prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade, que pode ser uma entidade pública ou uma entidade privada com um fim social. Por exemplo, digamos que eu maltratei um cachorrinho. O juiz pode fixar ali uma pena de multa que eu devo pagar para o dono do cachorrinho, ou pagar para o governo, ou até pagar para uma ONG que cuide de cachorrinhos. Primeira informação importante, a quem é paga essa quantia. Segunda informação importante, de quanto será essa quantia? O artigo traz aí um lastro, né, que vai de um salário mínimo até 360 salários mínimos, que será fixado pelo juiz. E uma terceira informação importante é que esse valor será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Por exemplo, digamos que o infrator ali ele precisou pagar uma multa. Ele cometeu um crime contra o meio ambiente e o juiz fixou ali uma multa de, sei lá, R$1.000. Só que é contratada uma perícia
e essa perícia avalia todo aquele dano que foi cometido contra o meio ambiente e diz que foi um dano de R$10.000. Então, o valor que já foi pago na multa, ele será deduzido do montante de reparação civil que eu teria que prestar. Ou seja, se a reparação é de 10 mil, mas eu já paguei R$1.000 de multa, então agora só vou pagar a diferença, né? Os R$9.000, no caso do nosso exemplo. Ok, então vamos para o artigo 13, que é o último artigo que veremos hoje. Fala sobre o recolhimento domiciliar, que baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar cursos ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga, em residência ou em qualquer local destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. Então, o que é que a gente pode tirar de importante aqui? Que o recolhimento domiciliar é uma das penas mais leves, né? Se bem que toda pena restritiva de direito é mais leve do que uma pena privativa de liberdade, né? É melhor você prestar um serviço à comunidade, você prestar pagar uma multa ou ser recolhido ao seu domicílio do que você ficar atrás das grades. Mas essa de recolhimento domiciliar é ainda mais leve porque o condenado ele não precisa ficar em casa com a tornozeleira eletrônica. Ele vai ficar sem vigilância, é uma questão de autodisciplina. Confia-se que aquele infrator ele seguirá exatamente o que está escrito lá na sentença condenatória. O juiz vai descrever exatamente como que vai ser a rotina daquele infrator. De manhã ele vai para o trabalho, à tarde ele vai estudar e no tempo que ele estiver livre, nada de ir para baile funk ou carnaval ou São João, ele vai ter que estar dentro de casa. E eu paro por aqui porque, como eu falei, é um capítulo muito extenso. E no próximo vídeo a gente já começa com os atenuantes e agravantes e seguimos até encerrar o capítulo da aplicação da pena, nosso capítulo 2º. Mas antes de ir eu vou resolver algumas questõezinhas, colocando em prática, né, o que a gente estudou hoje aqui. Eu tenho algumas questões aqui de guarda municipal da ADM-TEC. Essa questão é da Prefeitura de Teotônio Vilela, que diz: são penas restritivas de direito. É a segunda questão que a gente está vendo, né? Porque a gente já viu uma questão no capítulo anterior. Então, são penas restritivas de direito, nos termos da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, as seguintes: a prestação de serviços à comunidade, a interdição temporária de direitos, a suspensão parcial, mas não total, de atividades, a prestação pecuniária e o recolhimento domiciliar. São as penas elencadas, né, no nosso artigo 8º que estudamos hoje, quase que perfeitas, né? Mas nós consideraremos essa afirmativa como falsa, porque ao falar da suspensão de atividades, a questão diz que a suspensão deve ser parcial, mas não total. E nós estudamos há pouco que a suspensão pode ser parcial ou total, dependendo do quanto que essas atividades estavam descumprindo as prescrições legais, né? Se parcialmente ou totalmente. Então a questão é falsa, simplesmente por conta desse não total. Vamos para mais uma questão. Essa é da mesma prova da Guarda Municipal de Teotônio Vilela de 2019, que diz que a prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível. Exatamente, no nosso artigo 8º a gente traz lá as 5 espécies, né, de penas restritivas de direito, e no artigo 9º a gente descreve como é que é a prestação de serviços à comunidade, que consiste justamente nesses dois tipos de prestação de serviço, ou como tarefa gratuita, né, junto a jardins e parques públicos, ou unidade de conservação, ou uma reparação ao dano de coisa particular, pública ou tombada, quando possível, né? Essa restauração só se possível. Ipsis literis, o que está escrito na nossa lei.
Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Tem uma questão aqui da Guarda Municipal de Toritama, aqui de Pernambuco, em 2018. Diz que as penas de interdição temporária de direito nos termos da Lei nº 9.605 de 98 são a proibição de o condenado contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações pelo prazo de 5 anos no caso de crimes dolosos e de 3 anos no de crimes culposos. Exatamente, o nosso artigo 10º traz essa previsão, né, de interdição temporária de direito de 5 anos para crimes dolosos e 3 anos para crimes culposos. Sempre cobrando letra de lei, a DMTEC não varia muito. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma questão. Eu tenho uma aqui também da mesma prova de Guarda Municipal de Toritama, que fala que a suspensão de atividade será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Mais uma afirmativa verdadeira, né? Nós temos a suspensão parcial ou total de atividades quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Temos mais uma questão da mesma prova. Olha só como a mesma prova está cobrando muito essas penas restritivas de direito, né? Tanto em Toritama quanto em Teutônio Vilela, a Guarda Municipal. Esse é um assunto bastante cobrado pela ADM-TEC. Então vamos para essa sexta questão, que fala que a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou entidade pública ou privada com fim social de importância fixada pelo réu inferior a um salário mínimo. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Bom, essa afirmativa aqui traz muita informação, né? Algumas verdadeiras, mas outras falsas. A que mais salta aos olhos é quando ele fala aqui que a prestação pecuniária consiste no pagamento fixado pelo réu, ou seja, está dizendo que é o réu que decide quanto que ele vai pagar. Isso aí já é um absurdo. A gente nem precisava ter conhecimento da lei para saber que essa afirmativa é completamente falsa. Depois ele diz que essa importância será inferior a um salário mínimo. E a gente viu lá no nosso artigo 12 que é no mínimo um salário mínimo até no máximo 360 salários mínimos. E depois ele diz que o valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Essa parte está certa, né? A gente sabe que essa prestação pecuniária pode ser deduzida depois daquela reparação civil. Mas a nossa afirmativa aqui está falsa, porque nem todas as informações da afirmativa são verdadeiras, então consideraremos falsa. Vamos para mais uma da mesma prova. Guarda Municipal de Toritama. Olha só como esse capítulo é cobrado pela ADM-TEC, né? Vamos lá. À luz da Lei nº 9.605 de 98, a prestação de serviço à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas remuneradas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação e, no caso do dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração dessa, se possível. Olha só, bem parecida com aquela outra, né? Mas aqui ele diz que as tarefas são remuneradas e as tarefas são gratuitas, né? O infrator, ele não vai ser remunerado por uma pena que está sendo aplicada para ele, né? Ele não está ali a trabalho, ele está ali cumprindo uma pena, então ele vai prestar aquele serviço ali gratuitamente. Então essa parte, esse termo de tarefas remuneradas é o que torna a nossa afirmativa falsa. Bom, eu vou encerrar por aqui, mas existem muitas outras questões, né, da ADM-TEC cobrando essas penas restritivas de direitos. Isso é um assunto muito importante para o nosso estudo, mas o vídeo está muito longo e eu preciso encerrar aqui. Mas se vocês quiserem, eu posso postar mais algumas questõezinhas aí no nosso grupo do WhatsApp para ver se vocês estão afiados e conseguem responder. Ok? Então eu fico por aqui e voltamos no próximo vídeo para concluir esse capítulo 2º, falando sobre os atenuantes, agravantes e trazendo mais informações sobre a aplicação da pena. Fui!